Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para falar agora sobre o pacotão de reforços no Vasco, existe uma possibilidade real de Carlos Cuesta e Nathan Silva serem contratados, juntando-se a Robert Renan, que já foi até apresentado, Andrés Gomes, que já até estreou, e Matheus França, que já fez exames médicos e posou com a camisa do Vasco. Dessa maneira, dá para dizer que o Vasco está perto de contratar 6 reforços. Somente nessa janela de transferências, o Thiago Mendes também já havia sido contratado. Um time, mais de um meio time, que certamente muda o patamar do Vasco. Contratações bem interessantes. Só para contar que o Vitor Cuesta é aguardado no Rio de Janeiro para exames médicos e assinatura do contrato. Cuesta tinha a negociação fechada com o Spartak Moscou, bateu na Rússia e não ficou. Ninguém sabe ao certo se foram problemas com os exames médicos, mas a verdade é que ele procurou o Vasco depois de não se acertar com o Spartak Moscou, e o Vasco fez valer aquele acordo que já estava estabelecido antes da entrada do Spartak Moscou. Sobre o Nathan Silva, o Vasco prometeu uma nova proposta ao Pumas no México. Havia uma diferença pequena entre aquilo que o Vasco oferecia e o que o time mexicano pedia, e a tendência é que o Nathan também se torne reforço cruzmaltino. Bom, falar de reforço, né? O Vasco está acertando a contratação e deve anunciar hoje Carlos Cuesta, que é aguardado amanhã no Rio de Janeiro, zagueiro colombiano de 26 anos, que vem do Galatasaray e vai assinar contrato com duração de 1 ano e meio. A informação foi dada primeiramente pelo grande jornalista Lédio Carmona no Sport TV, durante a transmissão, inclusive. Jogador que chega para atuar pelo lado direito, que é onde o Hugo Moura tem atuado, né, de uma forma que o Diniz não gosta do termo, mais improvisada. Tem ido bem, mas agora o Vasco qualifica o seu elenco. Ele traz um jogador da função e de seleção, e de uma seleção de alto nível, que é a colombiana. Carlos Cuesta vai reforçar o time e vem com a missão de ser titular. Esse vem para ser titular. O Robert Renan, que está inscrito na Copa do Brasil, não jogou ontem, porque estava há muito tempo sem jogar, desde maio que ele não atua, né? Robert Renan dificilmente, pode ser, mas eu acho difícil ele ficar à disposição contra o Botafogo, pelas palavras do Diniz. A gente tem que ter muita calma, tanto com ele como com o Matheus França, mas acho que o Matheus França tem mais chance de ir para o banco de reservas em relação ao Robert Renan. Que mais? O Vasco está trazendo um meia do Olímpia, Brian Grance, informação que foi trazida por jornalistas lá do Paraguai, jogador que inicialmente vem para o sub-20 do Vasco, e não para o profissional, mas nada impede de subir também. O Diniz participou ativamente, como tem participado das contratações, da chegada do Cuesta, né? O Carlos Cuesta. Busca outro jogador no mercado para a função. Há essa chance. Agora, eu não sei se o Diniz hoje não vai conversar com a diretoria e falar, cara, não precisa trazer mais um zagueiro, porque o Hugo Moura faz a função. Porra, no meio a gente tá super, hiper bem servido. Barros, Jair, Tietê tá machucado, não joga domingo contra o Sport, volta contra o Grêmio. Tem o Thiago Mendes, ainda tem o Cocão. Já tem 5 opções ali pro meio. O Vasco emprestou esforço pro Juventude. Não vejo necessidade de trazer um zagueiro, não. Desde que o Hugo Moura seja para jogar na zaga. Ele vai jogar no meio e quem sabe de vez em quando na zaga. Aí não. Bota ele para jogar de zagueiro. Fixa ele de zagueiro. Simples assim. Bom, vamos falar sobre Barros e Jair, os melhores em campo. Os caras destruíram no jogo de ontem. Mataram a pau. Colocaram Arthur e Montoro no bolso. Savarino, quando entrou, não fez nada, absolutamente nada. Até porque o Barros estava marcando muito forte. Não tinha bola perdida para ele. Não alisou na marcação. E o Jair, com controle de bola, saindo. Fez o gol, inclusive, né, numa leitura de ir até o final da jogada e não entrar em impedimento. Agora, torcedor, se tivesse que ter tido um vencedor ontem, sem clubismo nenhum, foi o Vasco. O time foi muito mais eficiente no ataque, criou muito mais, teve mais posse de bola, mas criou muito mais, levou muito mais perigo. Quer que eu cite? Tem um lance
em que o Felipe Coutinho dá uma porrada que o John pega no susto. Na sequência, o Ryan explode no travessão. A bola volta, Nuno ajeita, o Ryan explode no braço do Marlon Freitas. Mas não foi pênalti. Pro Daronco não foi, pro árbitro de vídeo também não, pros comentaristas anti-Vasco também não foi. Foi muito pênalti. Não, eles têm razão, não foi pênalti. Foi muito pênalti. Se fosse só pênalti, podia ter dúvida. Foi muito pênalti. E aí eu tô com o Diniz. Se o lance do Piton contra o Juventude, em que ele bota o braço aqui e a bola bate quando ele sobe, o do Marlon Freitas, qual foi a diferença? Eu também não vi diferença nenhuma. Mas, como os caras jogam contra pra cacete, não marcaram o pênalti. Mas foi muito pênalti. Pouco pênalti. Foi muito pênalti. Enfim. E claro que o pênalti é uma situação clara de gol que poderia mudar totalmente o cenário. Mas mesmo assim, o Vasco criou, teve muito mais volume. Chutes de fora da área, chute dentro da área, pancada do Puma no finalzinho também. Então assim, o Vasco jogou para vencer. Eu gostei da forma como o Vasco jogou. Começou marcando lá em cima, forçando o erro. E se forçar o John, ele errou várias vezes ontem. Ele vai errar no jogo da volta também. Porque ele não é um cara para repor a bola com o pé. Ele é um cara que repõe muito bem com as mãos. O Vasco atrapalhou muito essa reposição dele. Mas assim, o Vasco jogou muito bem. Muito bem. Teve garra, teve disposição, teve vontade. Algo que faltou contra Corinthians e contra o Juventude, por exemplo. Se jogar assim domingo, com essa disposição, com essa vontade, pode não dar na técnica. A gente ganha do esporte. Volta a vencer no Campeonato Brasileiro. Aí para, data FIFA, dia 11 de setembro, faz o jogo da volta com o Botafogo, depois recebe o Ceará. O Vasco, aliás, tem mais 3 jogos no Rio de Janeiro na sequência, né? Ceará, Cruzeiro e Flamengo. Aliás, Flamengo e Cruzeiro, ao contrário. Ceará, Flamengo e Cruzeiro. É uma sequência que vai dizer o que o Vasco vai fazer nesse Campeonato Brasileiro. E nessa sequência, dia 14, dia 21, dia 27, os reforços estarão à disposição. E com a chegada dos reforços, o Vasco passa a ganhar opções no banco de reservas. Porque alguns titulares hoje virão para o banco. Não que eles não são titulares, eles vão perder a vaga porque vem pessoas melhores, vem jogadores melhores. E é bom porque quando o Diniz olhar para o banco para precisar botar em campo, qualifica o elenco. Enfim, mas vamos lá, gente. Vamos falar do jogo. Das coisas boas do jogo de hoje, né? A atuação do Vasco, a forma como nós jogamos, a forma como nós nos entregamos em campo, né? O Vasco não foi um time que se entregou ao Botafogo, mesmo sabendo que o Botafogo tecnicamente é superior a ele. O Vasco lutou, o Vasco guerreou e o Vasco teve chance de ganhar o jogo. Aliás, as chances mais claras foram do Vasco. O Diniz não inventou hoje, o que já é um bom prenúncio, né? Se ele fizer isso, sempre a gente tem totais condições, até porque há jogadores para as funções, né? Foi um bom jogo do Vasco, mas, de novo, o Verratti virá intocável. Mas eu não achei que o Verratti tinha que sair não, sabia? Eu não vi mesmo. Não vi mesmo que tinha que sair. Segundo tempo, dava para ter colocado mais agilidade no ataque. Depois tirou os meios, o time caiu. Aí a gente não tem muita opção, né? Você viu que o Estrela voltou totalmente fora de forma, né? Voltou totalmente fora de forma. Então, assim, olha, eu tô tentando confirmar, mas eu vou confiar no Lédio. O Carlos Cuesta fechado com o Vasco para 1 ano e meio, né, de contrato. Eu confio no Lédio porque ele é muito bom, muito bom. Acho que ele demorou a mexer. Cara, eu acho que não, sabia, Tony? Dessa vez eu não acho que ele tenha demorado a mexer, não. Entendo que ele mexeu no momento em que era para mexer, efetivamente. Era um jogador que... O Nuno era um cara que estava cansando, então ele mexeu no time ali naquele momento. Eu não sei, cara. Eu particularmente, não teria feito a mudança antes, não. Agora, o Vasco teve as melhores chances para ganhar o jogo. O Vasco teve as melhores oportunidades para ganhar o jogo. Em termos de números, os números inclusive mostram isso. Posse de bola 55-45, 14 finalizações, 7 no alvo, ou seja, 50%. Esse é o número que te aproxima sempre de uma vitória, porque a gente está incomodando o goleiro o tempo todo. Eles tiveram 9, 3 só no alvo. Então o nosso rendimento foi muito bom. Foi muito bom o nosso rendimento.
Entendeu? Então, assim, o que eu entendo é, o Vasco fez um grande jogo, tem chance no jogo da volta? Tem, porque a gente vai ter jogadores de qualidade à disposição, principalmente o Matheus França, o Robert Renan estão inscritos, tá? O pênalti não marcado, Flávio, eu falei isso durante a transmissão, foi um absurdo o Daronco não dar aquele pênalti, né? Que favoreceria o Vasco e a gente venceria o jogo, que dificilmente a gente iria perder o pênalti, mas, enfim, teria que bater para saber se perde ou não perde. De qualquer forma, se tivesse que ter um vencedor no jogo, esse vencedor era o Vasco. Falhamos nos 10 primeiros minutos de jogo, né? Até principalmente os 8. Antes o Arthur Cabral tinha cabeceado uma bola, dado um aviso, depois ele fez o segundo gol. Fez o gol, né? Na segunda cabeçada. Então, assim, o Vasco falhou individualmente, falhou o seu sistema defensivo e eles saíram na frente. Depois, nós ajustamos. E mandamos no jogo, com muitas oportunidades de ganhar o jogo. Eu também achei pênalti, achei um absurdo ele não marcar. Pô, mas a última finalização foi aos 15 minutos. Cara, então, aí teve o jogo em si, depois dos 20 do segundo tempo, não aconteceu. O jogo, tecnicamente, caiu, né? O David não entrou bem de novo. O Andrés tentou, mas não foi. A gente ficou dos nossos volantes. Mas assim, o todo, fazer um recorte do jogo inteiro. Cara, eu gostei. Acho que o Vasco foi melhor que o Botafogo. Se tivesse que ter um vencedor, era o Vasco. Chegaremos contra eles lá no jogo da volta em melhores condições, porque vai ter um tempo de parada da data FIFA e a chegada do Matheus França. O Matheus França vai qualificar bem o nosso elenco. Muito bem o nosso elenco. Então, assim, eu entendo que o Vasco vai ter uma qualidade maior para enfrentar o Botafogo, que tem uma qualidade muito grande. O time do Botafogo é muito bom. Tecnicamente, o time do Botafogo é muito bom. Mas o Vasco conseguiu segurar Montoro, não jogou nada. Arthur não jogou absolutamente nada, que o Vasco encaixotou, marcou. Barros e Jair, para mim, foram os melhores. Os melhores em campo. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, torcedor. Vamos lá. Acaba o jogo hoje. Aí eu pergunto, você está confiante na classificação? Porque assim, essa imagem que nós vimos é a imagem que fala assim, porra, bacana. Vasco vencer o jogo lá, ou levar pra pênalti, cara, pra mim a decisão tá em aberto. Pra mim a decisão está em aberto. Então eu quero saber de você. Você sai com a sensação de, cara, dá pra gente ganhar do Botafogo, dá pra gente empatar, dá pra gente conquistar a vaga. Então eu quero ler a sua opinião aqui nos comentários. O técnico deles é limitado como o nosso. Eu acho que o técnico deles, a gente pode dizer, o Rubens Fernandes, que passa muito por isso. Ele é um treinador novato. É isso. Eu acho que o treinador deles é um treinador novato. Então, assim, ele carece de algumas decisões em campo que vão fazer falta dentro da realidade. Entendeu? Dentro da realidade. Vasco acerta a contratação do zagueiro colombiano. Notícia que trouxe o Lédio Carmona. E o GE tá dando também, né? Então, assim, gente, eu mandei aqui para algumas pessoas do Vasco, mas tá todo mundo lá, eufórico e tal. Mas essa é uma contratação fantástica que o Vasco faz, na minha avaliação. O Vasco fecha uma contratação fantástica, que vai elevar demais o nível do time, principalmente defensivamente. Onde é o nosso grande problema. E o Cuesta é destro, mas ele não pode jogar contra o Botafogo. Não tem como, tá? Porque para você jogar essa fase,
tinha que estar inscrito até ontem. Robert Renan, que é canhoto, pode. E o Matheus França, que é meio atacante, também pode. Pô, mas contra o Sport, ele vai ficar à disposição, sem dúvida nenhuma, tá? Agora, na boa, a janela que o Admar tá fazendo é sacanagem. Na boa, a janela que o Admar tá fazendo é de você tirar o chapéu e falar assim, meu irmão, ó, Admar, gostei. Lucas Bruno, Vasco competiu com o Botafogo. Eu, como flamenguista, acho que o vascaíno deveria se orgulhar da performance de hoje. Ainda mais depois do domingo, que foi um desastre. Lucas, obrigado pela sua mensagem. E tenho certeza que o torcedor do Vasco está orgulhoso, sim, da forma como o time jogou, se entregou, lutou e tal. Tanto é que quem estava no estádio aplaudiu. O time saiu aplaudido de campo. Né? Então, acho que isso aí ninguém esquece. Azevedo, ó, o Admar foi uma boa, o Admar colocou os outros no bolso. Então, assim, cara, eu acho que as contratações do Vasco nessa janela são muito boas mesmo. Tem essa questão do garoto de 18 anos também do Olímpia. Eu não conheço o garoto, não sei se ele joga bem, joga mal, confesso que não conheço. Mas se o Vasco está trazendo, é uma aposta que vale sempre a pena. Vídeo Montoro do Botafogo, né? Então, assim, acho que o Vasco consegue dar um salto de qualidade, e agora a gente consegue ter aí um elenco com mais qualidade para brigar na temporada e para o ano que vem. A gente tem que pensar nisso também. A gente tá olhando só esse ano, tem que olhar para o ano que vem também. Entendeu? Ano que vem, se a gente ganhar a Copa do Brasil, a gente tá na Libertadores. Fala pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco.